Os primeiros 3 episódios da última temporada de The Bad Batch já lançaram e a série já voltou com tudo. A gente teve até mesmo a participação do Palpatine e uma possível revelação bombástica sobre o Omega que torna ainda mais curioso como vai ser o final da série. Então fica nesse vídeo porque eu vou te contar tudo sobre essa primeira parte da terceira temporada de The Bad Batch. E bora lá, logo no começo do primeiro episódio a gente vê uma nave carregando alguns Stormtroopers chegando até o laboratório do Hemlock. Só que essa nave é acertada por um raio e acaba caindo no chão. Os Stormtroopers saem da nave, são atacados por algumas criaturas que moravam por lá e são mortos e a nave fica por lá. Isso aqui vai ser importante mais pra frente. Então a gente muda pra Omega dentro do laboratório e a gente vê que ela é tratada basicamente como uma prisioneira. Porém quem tava cuidando dela era a Emery, que também é uma clone e até que simpatizava com ela até certo ponto, tentava tratar bem a Omega. E a gente vê que no seu dia a dia a Omega tava ajudando ela com os experimentos. Depois de recolher as amostras de sangue de alguns clones, a Emery também recolhe uma da Omega e pede pra ela levar aquilo tudo pra Nala C. Quando a Omega leva, a Nala C analisa aquilo e vê que também recolheram o sangue da Omega. Ela apaga os dados sobre aquela amostra de sangue e também destrói a amostra. A Omega pergunta por quê e a Nala C simplesmente responde que porque assim é mais seguro. Galera, o canal aqui é novo, então se você puder curtir esse vídeo, compartilhar ele com mais alguém que você acha que possa gostar, vai ser de muita ajuda pra mim, eu agradeço muito. E claro, se você quiser mais conteúdo sobre Star Wars, é só deixar aqui nos comentários, eu vou adorar trazer mais conteúdo do tipo pra vocês. As duas conversam e a Nala C explica que o tipo de pesquisa que eles estão fazendo ali não é o mesmo tipo de pesquisa sobre clones que eles estavam fazendo em caminho, e explica que o Império quer é a reprodução de uma contagem genética de midichlorians. A Nala C também explica que eles estão fazendo esses experimentos, porém os espécimes não estão tendo os resultados desejados. A Omega pergunta se os espécimes são os clones e a Nala C explica que não. Porém o Hemlock aparece e interrompe e assim ela não conta o resto. Ele leva a Nala C e eles dois vão até uma sala que está sendo protegida por um sistema de segurança máxima e um esquadrão de troopers. E não esquece disso porque isso aqui vai ser muito importante quando eu for explicar sobre o episódio 3. A gente viu um pouco mais da rotina da Omega e viu que, por exemplo, dentre as tarefas dela, ela tinha que alimentar alguns cães Lurka que estavam lá, e inclusive estava fazendo amizade com um que ela estava chamando de Batcher. Ela viu que o Batcher estava com a pata machucada e o droid que trabalhava lá falou que se ele não se curasse rápido, ele seria sacrificado. Então a Omega começa a cuidar dele, mas então a gente vê ela falando com o Crosshair, e ela continua tentando se aproximar dele, assim como aconteceu nas temporadas anteriores, e fala sobre ir embora e levar o Crosshair junto, apesar dele falar que ela tem que abandonar ele por lá. No outro dia, a Omega vai de novo ver o Batcher, ele já tá melhor, mas o droid informa que ele vai ser sacrificado. Ela briga com o droid, consegue imobilizar ele e liberta o Batcher na natureza. Nisso, Hemlock aparece junto da Emery e fala que aquilo que ela fez foi contra as regras e que também era um tipo de sacrifício, já que o Batcher não iria sobreviver lá fora. Ele repreende a Omega e ordena a Emery a diminuir ainda mais as liberdades dela. E esse primeiro episódio acaba basicamente assim, a gente vendo que a Omega está sendo tratada como uma prisioneira e descobrindo qual é o objetivo dessa pesquisa. E como eu falei, conseguir reproduzir a contagem genética de midichlorians de alguém. Agora indo para o segundo episódio, a gente muda de cenário e vê como estão Hunter e Wrecker. E eles haviam ido até o planeta de Devaron porque eles tinham feito um acordo em que eles iriam entregar alguém que eles estavam procurando, em troca eles dariam uma informação sobre onde é o laboratório do Hemlock. Eles conseguem a informação, avisam o Echo e o Rex, porém eles falam que vão levar 2 rotações para chegar lá e acaba que eles vão na frente porque eles estavam com pressa. E é interessante porque nesse meio a gente também vê que agora eles estão tendo que se virar sozinhos. Já que o Tech infelizmente faleceu, o Echo tá ajudando o Rex, o Crosshair foi preso e tinha traído eles antes e a Omega foi capturada. Então acaba que eles dois estão tendo que se virar. Mas então os dois vão até o local onde seria o laboratório do Hemlock de acordo com as informações que eles receberam, mas quando eles chegam lá só tem um laboratório abandonado. Mesmo assim eles decidem ir até lá investigar e acabam encontrando com outros clones mais jovens que eles. No caso, esses eram clones regulares que um pouco antes do ataque de Kamino tinham sido transferidos para esse laboratório, onde eles viraram cobaias de experimentos. E quando o Império estava desocupando esse laboratório, eles acabaram achando uma oportunidade, fugiram e ficaram sobrevivendo por lá, mas presos naquele planeta. Depois de conversar um pouco com esses clones, o Hunter e Wrecker conseguem convencer um deles a ajudar eles a ir até o laboratório e tentar conseguir alguma informação sobre o Omega. Enquanto os 3 seguem esse caminho, eles acabam sendo atacados por várias criaturas estranhas, que se parecem até com um tipo de parasita. O cadete que estava com eles explica que aquelas criaturas tinham surgido de experimentos feitos pelo Império para tentar criar um tipo de arma biológica, ou seja, formas de vidas criadas através de experimentos para se tornarem armas, ironicamente muito parecido com a visão que o Império tem dos clones. Eles conseguem chegar até a torre de informação, onde o Hunter e o Wrecker conectam uma fonte de energia e assim eles começam a procurar dados pelo Omega. Porém, enquanto eles fazem isso, eles são atacados por uma daquelas criaturas, só que dessa vez uma muito maior. A gente vê que enquanto eles fazem isso, os outros
dois tinham decidido roubar a nave da Força Clone 99 para poder fugir do planeta. Mas quando eles conseguem invadir a nave, aquele cadete que é colega deles manda uma mensagem de socorro e eles usam a nave para ir até lá resgatar eles. E depois de jogar uma caixa de explosivos dentro da boca do monstro, eles conseguem escapar. Apesar disso, a única informação que eles conseguem é de em qual sistema estava o novo laboratório do Hemlock. Então agora a gente vai pro terceiro episódio, que já começa com o Hemlock falando que o Palpatine tá vindo para visitar eles. Ele quer vistoriar como tá o avanço do projeto. E quando ele avisa isso pra Nala Se e tenta levar ela, acaba que a Emery é quem fica encarregada de fazer as análises dos testes de sangue. Ou seja, dessa vez não teria como a Nala Se simplesmente apagar os dados dos testes da Omega e destruir a amostra de sangue dela. Então quando ela se conversa com a Omega e fala que se a Emery conseguir os resultados daquele teste, as coisas podem ficar extremamente perigosas para ela, e explica que ela tem que pegar um daqueles datapads e conseguir fugir por uma nave. A Omega acaba conseguindo pegar um desses escondida da Emery, mas ela vai até o Crosshair para poder libertar ele para eles fugirem juntos. Ela liberta ele, então analisa no sistema quais naves estariam disponíveis e vê que a única que eles poderiam tentar pegar é a do Palpatine, mas logo eles percebem que essa ideia era completamente estúpida. Então a Omega lembra daquela nave que caiu lá no começo do primeiro episódio. Eu falei que ela seria importante. Ela fala que a nave pode até não voar, mas o sistema de comunicação dela talvez funcione e eles podem enviar um pedido de ajuda pro Hunter. Enquanto isso, o Palpatine chega no laboratório fazendo aquela sua entrada dramática de sempre, e o Hemlock e a Nala Se levam ele até aquela sala de segurança máxima. Ele pergunta como estão os avanços e o Hemlock explica que eles estão conseguindo desenvolver o projeto, porém não estão conseguindo resultados satisfatórios, que ele precisa de mais recursos e mais tempo para poder chegar no resultado que o Palpatine quer. E o Palpatine fala que isso não vai ser um problema porque o projeto Necromante é uma prioridade máxima para o Império e é de vital importância para que o Império possa continuar. E para quem não entendeu, esse projeto Necromante está relacionado diretamente com a questão de como o Palpatine volta lá na trilogia sequel. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como que isso tudo está acontecendo no mundo de Star Wars, é só deixar aqui nos comentários que eu vou trazer um resumão dos fatores que envolvem essa ressurreição do Palpatine. Mas o mais importante para se entender agora é que durante o período do Império, o Palpatine estava fazendo alguns experimentos para garantir que ele tivesse corpos reserva. E para poder transmitir corretamente não só a consciência, mas as habilidades dele, esses corpos deveriam ser sensitivos à força. Por isso que esse projeto do Hemlock tem como objetivo conseguir reproduzir a contagem genética de midi-chlorians de alguém. Então, depois de olhar pessoalmente como estão sendo os avanços do projeto Necromante, o Palpatine vai embora, mas não sem antes falar que ele espera que o Hemlock traga mais resultados positivos no futuro. Enquanto isso acontece, a Omega e o Crosshair estavam tentando fugir justamente por aquela cela vazia onde o Batcher ficava. A Emery encontra eles, mas o Crosshair acaba nocauteando ela com um tiro de stun do blaster, porém ela já tinha chamado reforços. Apesar disso, o Crosshair e a Omega conseguem fugir do laboratório e vão parar na floresta que fica lá por perto. Eles encontram algumas criaturas, mas mesmo assim eles conseguem chegar até a nave. O problema é que chegando lá, a Omega vê que a comunicação da nave está completamente destruída, não tinha como eles mandarem um sinal para Hunter. Depois do Palpatine ir embora, o Hemlock é informado da fuga do Crosshair e da Omega, e ele manda os Troopers irem atrás deles para acabarem com eles. Mas enquanto isso acontece, o Crosshair e a Omega decidem agir por meio do Plano 72. E basicamente o que acontece é, uma nave com alguns Stormtroopers chega, para em cima de onde eles estavam e os Stormtroopers descem através de cordas. O Crosshair distrai esses Stormtroopers atirando neles pelas sombras se escondendo, enquanto o Omega sobe até a nave e mobiliza o piloto, usa a nave para ajudar o Crosshair, ele também entra na nave e acaba que eles roubaram a nave que os Stormtroopers tinham usado para caçar eles. Inclusive o Batcher, que é aquele cão Lurka que o Omega estava ajudando, também entra na nave e vai com eles. Então eles tentam fugir, mas são perseguidos por outras naves de Stormtroopers que estão tentando derrubar eles, porém é aí que a Emery vê o resultado dos testes de sangue e vê que o sangue da Omega tinha dado um resultado positivo para o que eles queriam. Ela vai até o Hemlock e explica que ele não podia derrubar a nave deles. E ela explica para ele que a amostra de sangue da Omega suportou uma transferência positiva da contagem de midi-chlorians sem a degradação do espécime. Basicamente, com o material genético dela, eles teriam a possibilidade de fazer com que aqueles corpos do Palpatine tivessem uma alta contagem de midi-chlorians sem prejudicar eles, assim criando os corpos extras para o Palpatine do jeito que ele queria, com uma alta contagem de midi-chlorians sem que eles ficassem defeituosos. O Hemlock então fala para eles não derrubarem a nave onde a Omega e o Crosshair estão, e eles conseguem fugir entrando no hiperespaço. E esse é o final do terceiro episódio. E sem sombra de dúvida, essa terceira temporada começou de uma forma sensacional. Eu pessoalmente achei muito interessante ver como o Wrecker e o Hunter estão se virando agora e também como a Omega estava vivendo naquele laboratório, mas sem sombra de dúvidas o mais interessante desses três primeiros episódios foi justamente descobrir qual é o objetivo por trás
traz dessa pesquisa, que é justamente a capacidade de reproduzir a contagem genética de midichlorians, que é justamente o que possibilita o plano do Palpatine de conseguir voltar à vida, como a gente viu em Ascensão Skywalker. Mas por enquanto é isso que tá rolando na terceira temporada de The Bad Batch. Eu com certeza tô muito ansioso pro que vai rolar nos próximos episódios. Já deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer. Também fala pra mim o que você tá achando desse começo de temporada. Se você curte Jujutsu Kaisen ou então Dragon Ball, clique nos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.